Pedir para você abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Esse é um texto bastante conhecido da igreja, já foi pregado aqui algumas vezes em cima desse texto. Porém, Deus me deu uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. No final do culto, nós estaremos orando pelos enfermos. Muitas pessoas estão enfermas, não estão sentindo bem, muitas crianças. Nós estaremos orando por cada um deles. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. Se você não encontrou, aí está no nosso telão. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que nós poderíamos dizer todos juntos essa última frase? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero que você diga bem forte, com todo o seu fôlego. Amém? 1, 2, 3. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, ó Deus, ó Pai, a sua palavra foi lida, a sua mensagem está aqui. Pedimos a Ti que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Que toda honra, toda glória seja dada somente a Ti e para Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se assentar, por favor, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Existem duas instituições que Deus criou, que Deus formou, que nasceu no coração de Deus, que é o plano, é o projeto do Senhor. E é algo que o nosso adversário tem tentado destruir de todas as formas possíveis. Não é de agora, desde o princípio, desde a fundação. O nosso inimigo tem tentado destruir com toda a sua força. A primeira delas é a família. Diga comigo, família. O inimigo tem tentado fortemente, investido fortemente contra as famílias. Cada dia que passa, nós temos observado que o número de divórcios tem aumentado, de casais insatisfeitos uns com os outros, discussões, brigas inexplicadas acontecem no meio dos lares. São investidas setas de Satanás para dividir, para destruir as famílias. Pois ele sabe muito bem que uma família dividida, ele quebrando esse princípio, a sociedade está perdida. As igrejas vão se acabar, porque a sociedade ela é composta por família. As igrejas são compostas por família. Então a primeira instituição é a família. A segunda é a igreja. Diga comigo, a igreja. Satanás também tem investido fortemente contra a igreja do Senhor. E quando nós estivermos falando sobre a igreja, eu quero que você venha entender que eu sou a igreja, que você é a igreja, que nós juntos somos a igreja. Então o inimigo também tem tentado fortemente contra a igreja do Senhor. Porém, os seus planos nunca conseguem, nunca dá certo. Porque a igreja e a família são projetos de Deus, e a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por mais que o inimigo tente, ele não irá conseguir.
Mas essa noite eu gostaria de falar sobre a igreja do Senhor. Para nós entendermos, ou antes de eu entrar na introdução dessa mensagem, nós precisamos aprender sobre o que vem a ser a igreja do Senhor. Nós falamos a palavra igreja, mas muitas vezes nós não sabemos o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da igreja do Senhor. E antes de nós entrarmos numa viagem histórica, que hoje nós iremos ir lá no começo, nós iremos fazer uma viagem no passado, eu queria ensinar a você, se você não sabe, e relembrar a você que já sabe, sobre o que vem a ser a igreja. A palavra igreja, ela vem do grego ecclesia, e ela vem do latim ecclesia. E essa palavra, ela tem um significado, e esse significado é tirados de dentro para fora. Então, quando você ouvir a palavra igreja, o seu significado é tirados de dentro para fora. Tirados de dentro da onde? Tirados de dentro do mundo para fora do mundo. Para qual objetivo? Para quê? Para você fazer a diferença. Para a igreja fazer a diferença. Esse é o propósito, esse é o chamado. Deus nos tirou do mundo a qual nós estávamos, para fora deste mundo, para quê? Para sermos influência sobre este mundo. Para fazermos a diferença neste mundo. E infelizmente, muitos lugares ou muitas igrejas, e lembre de que você é a igreja e eu sou a igreja, ao invés de fazer a diferença no mundo, ao invés de influenciar o mundo, estão sendo influenciadas pelo mundo. Mas esse não é o significado da igreja. Não foi para isso que o Senhor chamou, não foi para isso que o Senhor separou. Então a palavra eclésia, igreja, significa tirados de dentro para fora. Mas como tudo isso começou? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o fundador dessa igreja foi o próprio Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra da esquina, ele é o fundamento. No texto que nós acabamos de ler, diz tudo. Tu és Pedro, mas sobre esta rocha, eu, Petrus, edificarei a minha igreja. Foi isso que o Senhor falou para ele. Tu és Pedro. Pedro significa Petrus. Petrus, pedra pequena. Sobre essa rocha, Petra. Petra significa rochedo. Edificarei a minha igreja. Pedro, rocha. Sobre essa rocha edificarei minha igreja. Jesus foi o fundador da igreja. E logo quando o Senhor sobe para o céu, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. E Ele diz, olha, ficai em Jerusalém. Esperem lá. Porque do alto virá algum, virá outro. Virá o Consolador. E aí vocês serão revestidos. E após vocês serem revestidos, sair pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Atos no capítulo de número 2. Nós vemos muito bem quando isso aconteceu. Estavam ali todos reunidos em um lugar. E de repente vem um vento impetuoso e enche toda a casa. E todos que estavam ali agora são batizados com o Espírito Santo, revestidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e começam a falar em outras línguas, e ali começa a ter um grande avivamento,
E essas pessoas agora, os apóstolos, todos que estavam ali revestidos, cheios do Espírito Santo, começam a pregar e começam a anunciar o Evangelho. Em uma só pregação, o apóstolo Pedro, aquele mesmo que havia traído Jesus, aquele mesmo que havia negado ao Senhor, em uma só pregação, ele agora cheio do Espírito Santo, ele anuncia a verdade. Em um só dia, quase 3.000 almas aceitam ao Senhor. Começa aqui agora a caminhada da igreja. Os discípulos começam a anunciar o Evangelho, começam a pregar, as pessoas começam a aceitar. A igreja começa agora a fazer a diferença. Um grande avivamento começa a acontecer ali em Jerusalém. A primeira igreja é fundada. Está lá no livro de Atos. E eles tinham tudo em comum. E estavam juntos no templo. E oravam. E repartiam o pão. Estavam unânimes. E o texto diz: e todos os dias Deus enviava pessoas para serem salvos. A igreja começou a fazer aquilo que ela era chamada para fazer, a diferença. E quando a igreja começou a fazer a diferença, a primeira igreja em Jerusalém, Deus enviava as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós entendermos o nosso chamado de igreja e começarmos a fazer a diferença, não se preocupe, Deus irá enviar pessoas. Nós falamos, pastor, como seria bom, essas cadeiras estarem cheias, como seria bom esse local que está lotado. Mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, eles seguiam os mandamentos do Senhor, estavam fazendo a diferença e o próprio Deus enviava as pessoas. Vai lá porque você vai ser salvo, vai lá porque você vai ser salvo. E as pessoas começaram a vir e começaram a ser salvas, e a igreja começou a crescer. Os judeus acharam que isso era só para eles. Acharam que a pregar o Evangelho, ir por todo mundo, era somente para eles. Mas os planos do Senhor, o projeto do Senhor, ia muito mais além do que os judeus estavam pensando. Os planos do Senhor era para aumentar, não era só para eles. Eles acharam que era só para eles. Mas Deus já havia colocado no seu coração que o Evangelho, que a salvação era para todos. Porque o próprio Jesus diz lá no livro de João: eu vim para os que eram os meus, judeus, mas os meus me rejeitaram. Então agora eu dou o direito para todos aqueles que me aceitarem como Senhor e Salvador, do que? De serem chamados filhos de Deus. E aí é onde eu e você entramos. Aí é onde eu e você fomos enxertados nessa figueira. Aí é onde eu e você entramos na fita. Como diz lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né, Pedro? Entrou na fita. E agora o Evangelho começa a expandir. Mas o plano do Senhor não era só para ficarem ali, era para que o mundo todo, era para que todas as nações, todas as raças pudessem ouvir. E de repente, um homem romano, por nome de Cornélios, agora ele é visitado pelo anjo do Senhor. Um romano, um centurião, um guarda, alguém de posição no Império Romano, não era qualquer pessoa, era alguém que tinha um cargo, uma função. Mas esse homem, ele era diferente dos outros. Era um homem que temia a Deus.
era um homem que orava ao Senhor, era um homem que contribuía com a obra do Senhor. E esse homem, ele é visitado pelo anjo do Senhor. E o anjo diz para ele: Cornélios, olha, Deus tem ouvido as suas orações. E Deus tem recebido as suas ofertas. E praticamente no mesmo tempo, o apóstolo Pedro tem um sonho, tem uma visão. Veja como que Deus trabalha. E nessa visão, neste sonho, Pedro contempla uma mesa com alimentos. E nessa mesa com os alimentos, havia animais ali. Mas eram animais imundos. Imundos de acordo com a lei judaica. Répteis. Alguns tipos de animais. Como o porco, por exemplo, a qual o judeu não se alimenta. E nesse sonho, o Senhor manda Pedro comer. Come. E Pedro, como sem entender, como é isso? Como é que eu vou comer isso? Isso é imundo, isso não serve. E de repente o apóstolo ouve uma voz, dizendo: como podes você, depois você acompanha isso na Bíblia, livro de Atos. Como pode você dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei? Sabe o que o Senhor estava ensinando para Pedro? Estava ensinando que o evangelho, a salvação, não era só para os judeus, era também para os gentios. E agora ele envia Pedro à casa deste homem, Cornélio. Pedro logo cria uma resistência, mas ele obedece à voz do Senhor. E ele vai à casa desse homem. E lá ele ora com este homem, e com a família, e com todos que estavam ali. Atos, capítulo de número 10, versículo 44, você vai encontrar essa história. E nessa oração, para confirmar que Deus estava no negócio, Cornélio e todos que estavam ali na casa são, na mesma hora, batizados com o Espírito Santo. Então agora o apóstolo fala: opa! Essa questão do evangelho, essa questão da igreja, não é só para nós. Ele agora entende o que é que Deus estava querendo fazer. E há um grande avivamento na casa deste homem, Cornélio, na cidade. E as pessoas começam a aceitar o evangelho de Cristo, agora os gentios, os incircuncisos, começam a receber o evangelho da salvação, começam a ser salvos. Na cidade de Antioquia, há um grande avivamento. O pessoal da ETAD já sabe, porque nós estudamos segunda-feira passada. Há um grande avivamento ali. As pessoas começam a ser batizadas. Algo diferente agora está acontecendo no mundo. Algo diferente está acontecendo. Muitos estão perplexos, outros assustados. Uou! Ninguém esperava. Da cidade de Antioquia começam a sair missionários. Barnabé é enviado. E todos os dias, pessoas aceitavam o evangelho. E a igreja começou a crescer, a expandir. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora o nosso inimigo, vendo essa situação, vendo que a igreja está crescendo, vendo que a igreja está ganhando um campo, vendo que a igreja está marchando, porque esse texto que nós lemos, quando diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma igreja que está marchando, é uma igreja que está indo para frente, e o inferno está resistindo, e a igreja está marchando. Essa é a igreja. Por isso que o texto diz: a porta do inferno não prevalecerá, porque a igreja está marchando, e não adianta segurar, que não vai conseguir.
E a igreja está expandindo, está crescendo. Mas o inimigo é astuto. Efésios capítulo 6 diz: cuidado com as astutas ciladas do diabo. Astutas, inteligentes. Ele é astuto. Ele começa a observar o poder dessa igreja que está crescendo. Ele começa a observar que várias pessoas agora estão aceitando esse Jesus. Ele começa a observar que várias pessoas estão recebendo esse evangelho. E agora ele levanta os seus servos, porque o diabo tem servos também. Nós não somos servos de Deus? Sim ou não? Satanás tem os seus servos. Satanás tem aqueles que trabalham para ele. E ele começa a levantar os seus servos agora, para começar uma perseguição sobre a igreja do Senhor. Herodes manda prender Tiago, um dos discípulos de Cristo, um dos apóstolos. Tiago é morto à espada, ao fio da espada. Pedro é preso. E é falado para ele: Pedro, você vai parar de pregar o evangelho, Pedro. Para de anunciar o evangelho, Pedro. Para de falar desse Jesus, Pedro. E Pedro diz: como é que eu posso parar? Como é que eu posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Como eu posso parar de anunciar um evangelho que só me faz bem? Não posso. Então você vai ser preso. Então tá bom, então eu vou preso. Mas parar de anunciar esse evangelho, I can't, não posso. Poder da igreja. Os apóstolos agora começam a ser caçados. E aí entra, muitos deles foram mortos, todos eles foram mortos, os mártires da igreja do Senhor. André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, é amarrado em uma cruz, em forma de X, e é colocado ali para morrer. Bartolomeu, crucificado de cabeça para baixo, mas antes de ser crucificado, foi esfolado vivo. Começa uma perseguição agora sobre a igreja do Senhor. Felipe também é morto, Judas Tadeu, Mateus, Matias, Tiago é morto por Herodes. O próprio apóstolo Pedro é crucificado de cabeça para baixo por Nero, para morrer. A cruz de Nero. Paulo é decapitado. Começa uma intensa perseguição contra a igreja do Senhor. O inimigo achou que se ele matasse os líderes, os pais, os fundadores da igreja, essa igreja iria morrer, essa igreja iria parar. E todos esses homens deram a sua vida por amor ao evangelho. E aí, quando você lê em Hebreus, no capítulo 11, versículo 33, você entende o que é que o escritor estava querendo dizer. Quando ele diz: uns foram torturados, não aceitando o seu próprio livramento, para poder alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos com peles de ovelhas, desamparados, aflitos e maltratados. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz: esses homens eram homens que o mundo não era digno. Esses homens eram homens que deram a sua vida por amor ao evangelho. Homens que entenderam o chamado da igreja. Eu sou a igreja e eu vou fazer a diferença. Mesmo que me custe a vida, eu irei fazer a diferença. A palavra de Deus diz que esses homens, o mundo não era digno deles. Mas eles marcaram a história.
homens e mulheres de Deus. Mas a perseguição não acabou por aí. Porque quanto mais o inimigo perseguia, quanto mais ele achou que ele matando a liderança, ele acabando com os pais da igreja, a igreja iria desaparecer, mais a igreja crescia. O evangelho continuava sendo anunciado, espalhado pelo mundo. Entra agora no poder Nero, 54, depois de Cristo. Um homem perverso, um homem mau, um próprio servo do diabo. Um homem que não havia bondade em seu coração, um homem capaz de matar a sua própria mãe. Leia a história de Nero depois. Matar a sua própria mãe, matar os seus governadores, todos que se levantavam contra ou para falar algo contra Nero, ele mandava matar. E se isso não bastasse, ele ainda mandou incendiar Roma. A cidade queimou por 7 dias, centenas e centenas, milhares de pessoas morreram queimadas. A cidade foi praticamente destruída. E agora, quando ele percebe que essa culpa está vindo para ele, sabe o que ele faz? Ele culpa a igreja. Foram eles, foram os do caminho. E o povo agora começa a pegar um ódio pela igreja. Uma estratégia do inferno. Foram eles que tacaram fogo, foram eles que fizeram. Nós precisamos acabar com essa raça de cristão. Eles precisam sumir da face da terra. Durante o reinado deste homem, o apóstolo Pedro é morto, como eu já falei aqui. Paulo é decapitado. A perseguição agora fica mais intensa, porque o povo fica revoltado sobre uma mentira, sobre uma cilada do inferno. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, não há verdade nele. E todos que praticam a mentira são filhos do diabo. É o que a Bíblia diz, não sou eu. E através dessa mentira, a perseguição à igreja aumenta. Após Nero entra Domiciano, 81 depois de Cristo. Esse imperador agora, ele achava que ele era Deus, e ele queria ser adorado igual a Deus. Ele faz uma regra: todos precisam adorar o imperador, porque o imperador é Deus, constrói templos pagões. Veja mais uma vez a mão de Satanás por detrás, porque desde o princípio, ele sempre quis ser adorado. Ezequiel capítulo 28 fala sobre isso. Colocarei o meu trono aonde? Acima das estrelas, do lado. Para quê? Para que eu seja adorado igual a Deus. No discurso, no decorrer da história, você vai sempre ver o inimigo tentando buscar a adoração do homem. Para o próprio Jesus, ele ofereceu isso. Veja o mundo, veja os bens materiais, veja quanta beleza, quanta riqueza, tudo isso eu lhe dou. Qual é o preço? Adoração, se prostrado e adorasse. E agora a igreja diz: nós só adoramos a Deus. Nós só adoramos a Deus. E o ódio pela igreja agora se torna ainda maior, porque eles rejeitaram, eles não quiseram adorar Domiciano como Deus, um homem pagão. E vários cristãos foram mortos. Os crentes passaram a ser culpados por tudo. Vai viajando comigo aí na história. Volta sua mente para ir imaginando as cenas. Os cristãos começam a ser culpados de tudo. Qualquer coisa que acontecia, culpa deles.
E isso intensificava a perseguição. Nós precisamos acabar com essa raça. Domiciano sai do poder e entra Trajano, 98 depois de Cristo. Esse foi um imperador mau, ruim. Ele agora tinha prazer em prender os cristãos e levá-los para as arenas, para serem um espetáculo. E lá eles eram lançados, famílias, homens, mulheres, crianças, idosos, para ser comido pelas feras. E todos assistindo aquele espetáculo, era o prazer do imperador. Centenas e centenas de cristãos morreram. Morreram por amor ao Evangelho, morreram por amor a Cristo. Homens e mulheres, o qual o mundo não é digno. Famílias. No livro de Hebreus, capítulo 10, diz que, em parte, eles foram feitos espetáculos. Assim morreram muitos dos nossos irmãos. Mas quanto mais intensificava a perseguição da igreja, a igreja continuava crescendo. Quanto mais o diabo se levantava, mais a igreja marchava. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É algo inexplicável. Uma perseguição dessa, pessoas sendo mortas, lançadas para serem comidas pelas feras. E mesmo assim, a igreja crescendo, é algo inexplicável. É só Deus. É porque é o plano, é porque é o projeto. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas continua viajando comigo aí na história. Talvez você nunca ouviu antes falar da história da igreja. Olha que bênção, olha que oportunidade. Entra agora no poder Adriano, 117 depois de Cristo. Um outro imperador terrível. O prazer dele era crucificar os cristãos. No Monte Ararat, centenas e centenas e centenas de cristãos foram crucificados. E a ideia era a seguinte: você é cristão? Você quer seguir a Cristo? Você quer servir a Cristo? Então você vai morrer igual Cristo. E centenas de cruzes eram colocadas, coroas de espinho, e eles eram pregados, perfurados com lanças, por serem cristãos, por aceitarem o Evangelho, por fazer a diferença, por entender o chamado, por entender o nome. E eles não negavam a Cristo. Eles iam até o fim, porque eles entenderam de que morrer por Cristo é lucro. Morrer por Cristo, pelo Evangelho, pela salvação, é lucro. Porque eles entenderam que não existe nada de precioso nesta terra. Eles entenderam que o lugar deles não era nessa terra, que o lugar deles está reservado lá no céu. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Se não pertencemos a este mundo, por que está então apegados às coisas desse mundo? A igreja primitiva entendeu isso aí. Então morrer para o Evangelho, morrer por amor a Cristo, era lucro. Não é o meu lugar aqui mesmo. Estarei melhor com o meu Deus. E eles morriam. Sofreram dores. Eram torturados. Mas morriam alegres. Coisa de doido. Morrer alegre? Coisa de maluco, Rávila. Como é que você pode morrer alegre? Morrer alegre porque eles entendiam que o que estava lhes esperando. O que estava esperando a eles era muito maior, era muito melhor.
E assim foi a igreja do Senhor. E a perseguição continua. Antônio Pio foi o próximo imperador. Este foi um pouco melhor. É como se a igreja agora tivesse entrado em um oásis. Imagine você num deserto, cansado, sofrendo, com sede, sem lugar para estar, e de repente aparece um oásis na sua frente, uma paradinha, um descanso, um refresco. E durante o reinado deste homem, Antônio Pio, o imperador, a igreja teve esse pequeno refresco, mas durou pouco tempo. Logo à saída dele entra agora Marco Aurélio. Marco Aurélio era um cara inteligente, era um imperador inteligente, um grande filósofo, mas era um servo do inferno, um servo do diabo. Ele se levanta com um grande ódio para contra a igreja. No reinado deste homem, também centenas e centenas de cristãos eram mortos, apedrejados, e cada vez eles praticavam diferentes tipos de morte, diferentes tipos de tortura. Marco Aurélio foi um imperador difícil, terrível. Mas pastor, por que é que você está falando tanto assim dos sofrimentos da igreja? Deixa eu te explicar uma coisa aqui, você vai entender agora. Durante a perseguição da igreja, a igreja produziam verdadeiros servos de Deus. Era uma igreja santa. A igreja mantinha afastado aqueles que não eram sinceros na confissão de fé. Durante a perseguição da igreja, ninguém iria se unir à igreja para obter lucros. Ninguém iria se unir à igreja para ter popularidade, para obter riquezas, para ter prosperidade. Porque nada disso oferecia. Então as pessoas que se uniam à igreja, eles se uniam sabendo que eles iriam morrer. E isso produziu uma igreja santa, uma igreja que não estava atrás de interesses próprios, de interesses pessoais. É por isso que essa igreja crescia. Morrer para Cristo ou por Cristo nessa época era lucro. A igreja primitiva pode ser também chamada a igreja das cavernas. Porque por amor a Cristo, por servir a Cristo, eles tiveram que se esconder nas cavernas. O que nós temos hoje aqui é um luxo, comparado com a igreja primitiva, que por amor ao Evangelho, iam para as cavernas, para as montanhas, e ficavam lá escondidos. Se saíssem, eram pegos, mortos. Mas isso não os impedia de continuar servindo a Deus. Isso não os impedia de continuar pregando o Evangelho. Era uma igreja santa, uma igreja pura. Porque ninguém, Pedro, iria se tornar cristão à toa. Se tornar cristão era sinônimo de morte. E quem é que quer isso? Então os que aceitavam porque tinham um compromisso verdadeiro com o Senhor. Quanto mais o inimigo se levantava, mais a igreja crescia. Após Marco Aurélio entra Sétimo Severo, 193 depois de Cristo. Este imperador, ele faz jus ao seu nome Severo. Agora ele começa a tentar uma prática nova. Ele começa agora a queimar os cristãos vivos. A região da África, Etiópia, foi um dos lugares mais afetados por este homem. Após ele entra Décio Valeriano. No reinado deste homem, a igreja agora, até então, ela era vista como alguém que incomodava o Império Romano.
Preste atenção que as coisas estão piorando. Agora no império ou no reinado deste homem, Décio Valeriano, 249 depois de Cristo, a igreja passa de ser apenas um incômodo para ser uma ameaça. Antes a igreja era um incômodo para uma província, para uma cidadezinha. Agora no reinado deste homem, a igreja passa a ser uma ameaça para o reino todo, para o Império Romano todo. Então agora o Império Romano completo começa a perseguir a igreja do Senhor. O Império Romano todo começa a perseguir a igreja. Veja a ira de Satanás. Porque talvez até ele não conseguia entender como é que com tanta perseguição eles continuam crescendo. Então a perseguição começa a ficar mais intensificada. Agora o Império Romano todo começa a perseguir a igreja do Senhor, e você pode imaginar a quantidade de cristão que foi morto por amor ao Cristo, por amor ao Evangelho. A ideia de Décio era: iremos matar os líderes da igreja, porque matando os líderes, o povo irá ver e o povo irá desistir. Homens como Dionísio, homens como Orígenes foram mortos, grandes pais, grandes líderes da igreja cristã, pregadores do evangelho foram mortos, mas a igreja não parou. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou marchando. Vai acompanhando aí a história, porque você faz parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Acaba-se o império, o reinado de Décio, entra Diociliano. Diociliano não reinou sozinho, com ele reinaram outros 4. No reinado deste homem, deste imperador, foi a época que a igreja mais sofreu. Foram 10 anos de grande perseguição. As mulheres eram tomadas de suas casas. As pessoas eram mortas no meio da rua. Era algo terrível que talvez nós não possamos nem imaginar. E tudo isso por amor ao Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que a igreja, com toda essa perseguição, continuava crescendo. Pedro diz: e eles cresciam em graça e em conhecimento. Uma época terrível. Muitos mortos, perseguidos, mas essa perseguição não pôde parar a igreja. Até aí, a igreja foi, podemos assim dizer, muito perseguida. Mas agora, uma coisa diferente aconteceu. Agora algo diferente acontece. Vai acompanhando comigo a história. Agora um imperador novo aparece. Alguém diferente. Alguém que tinha uma visão diferente. No ano 306 depois de Cristo, aparece em cena agora um imperador novo chamado Constantino. Constantino era diferente dos outros. Para ele, você ser cristão e não ser cristão era a mesma coisa. Em outras palavras, ele não estava muito nem aí, não. Ele era devoto ao Deus dele, a Apolo, o Deus do sol. E era isso que importava. Mas a sua visão em relação ao cristianismo estava prestes a ser mudada. Em certo dia, em certa feita, Constantino vai para uma guerra. Chegando lá, ele agora vê que ele cometeu um erro nos cálculos, e ele vê que ele não tem soldados suficientes para guerrear. Problema. Os generais, os soldados começam a ficar desesperados. Depois você estuda isso na história. Constantino olha para o céu, e ele vê uma luz no céu. E no meio dessa luz aparecem as letras X
e a letra P. E a letra X e a letra P são as iniciais do nome Cristo, Jesus, no grego. E ele interpreta isso aí como sendo um sinal vindo do próprio Jesus. Vai acompanhando. Ele interpreta isso aí, Jesus está falando comigo. E ele vê debaixo desse sinal, ele vê escrito a seguinte frase: sobre este sinal vencerás. No outro dia, Constantino entra e escreve e coloca este símbolo aí nos escudos de todos os seus soldados. E olha que interessante, eles venceram a guerra. Constantino agora se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo. Retorna agora para Roma. Só que tem um problema. Ele se converteu ao cristianismo, mas ele nunca deixou de adorar o Deus Sol. Ele nunca deixou de ser devoto de Apolo. Constantino agora interpreta Jesus diferente. Ele interpreta um Jesus, não um Jesus misericordioso, não um Jesus salvador, mas um Jesus que mata, um Jesus que venceu a guerra, um Jesus que estava com eles lá para acabar com tudo mesmo. Era essa a interpretação que ele tinha. E ele chega agora em Roma, com essa nova visão, com esse novo modo de pensar. Mas ele era também um homem mau de coração. Mandou matar o seu filho também. Mandou matar outras pessoas. Mas era cristão. No ano 313, algo acontece com a igreja. Constantino agora, ele pega e profere o Edito de Milão. O que é isso, pastor? Uma ordem. E nessa ordem ele diz: a partir de hoje, todos se tornam cristãos. A partir de hoje, todos vão ser crentes. A partir de hoje, todos terão que ser cristãos. O diabo agora, ele muda a estratégia. Até então, preste atenção comigo, porque isso é sério. Ele perseguia a igreja do Senhor. Agora, a estratégia mudou. Ele se une à igreja. Com essa declaração de Constantino, todo o paganismo veio e se infiltrou na igreja que era santa. O diabo entendeu que ele infiltrando o pecado, ele infiltrando o paganismo, ele fazendo o sincretismo na igreja, a igreja perderia as suas forças. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode habitar onde há pecado. Ele entendeu isso aí. E ele trouxe esse sincretismo para a igreja. E agora aquela igreja que era pura, que era santa, que morria por amor ao Evangelho, começa a ser adulterada com todo tipo de paganismo vindo de Roma. Começa a sofrer. E a igreja adulterada começa a perder as suas forças. A igreja agora passaria a pior fase. As perseguições não eram nada comparado com o que estava por vir. Porque a pior coisa que tem é quando a igreja, e lembre que eu estou falando, a igreja sou eu e você, quando a igreja perde o Espírito Santo. Você acha que morrer fisicamente é difícil?
Pensa então na morte espiritual, que é pior ainda. A morte espiritual acontece quando uma pessoa ela perde o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a vida. A vida é espiritual. A conexão. É Ele que leva as nossas orações ao Pai, é a conexão. E só existe uma coisa que pode afastar o Espírito Santo da vida de alguém, e essa se chama pecado. Deus não coabita, não tem como eles estarem no mesmo espaço. Não dá certo. A santidade de Deus não permite. A igreja agora começou a deixar que essas coisas entrassem no seu meio. O sincretismo entrou. E com isso a igreja foi perdendo as suas forças. E agora entra o período mais difícil, a Idade Média, conhecida também como a Idade Negra. A verdadeira igreja praticamente acabou, não se ouvia falar. Os bispos tomaram o lugar de Jesus. A salvação que era pela graça, agora teria que ser paga. Você quer ir para o céu? Então custa X. Os ensinamentos, a doutrina foi completamente adulterada. E a igreja verdadeira, a igreja santa, aquela igreja que outrora era perseguida, mas era perseguida e crescia, agora não tinha mais perseguição e começou a sumir. Vai entendendo o mistério. Vai entendendo o mistério. Parece coisa de louco. Mas não é. Antes da perseguição, crescia. Agora, sem ser perseguida, diminuía. Como é que é isso? É porque o sincretismo entrou, o pecado entrou. E por um longo período da história, a igreja foi calada, ficou debaixo. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. E a porta do inferno não há de prevalecer contra a igreja. Em tempo, Deus levantava homens como John Wycliffe, homens como John Huss, homens que pregaram contra essa igreja romana, homens que diziam, olha, a salvação é da graça, ela vem pela graça, nós não merecemos ser salvos, ninguém aqui merece, não existe um preço que possa se pagar, e esses homens começaram a pregar contra os dogmas, contra os ensinamentos dessa igreja nova, da igreja romana, dessa nova a cultura que estava acontecendo. E por pregarem contra essa igreja, eles também foram mortos. John Wycliffe conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o inglês, mas ele foi morto por essa nova igreja, a igreja romana. Foi queimado vivo. John Huss, um outro pai da igreja, grande instrutor, grande ensinador, por pregar contra esses dogmas, por pregar contra isso aí, também é preso, também é levado. E quando ele chega diante daquela estaca, depois você lê a história deles, tudo isso que eu estou falando te interessa, interessa sim, porque você faz parte dessa história. Levaram John Huss para ser morto, e ele chega perante a estaca, porque ele iria ser queimado vivo, e ali, de pé, eles perguntam para ele, você quer negar, quer deixar isso aí de lado? E ele diz, não. E ele fala o seguinte, hoje, nesse dia, marque bem esse dia, hoje, 1415 depois de Cristo, hoje, vocês estão assando um ganso magro. Você vai entender por que ele disse isso. Mas chegará um dia
que vocês ouvirão o cisne cantar, e vocês não serão capazes de segurá-lo. Ele disse isso porque o seu nome Rã significa ganso. Então ele estava dizendo o seguinte, Anderson: hoje vocês estão me matando e me calando, mas vai chegar um dia que outros irá se levantar, e vocês não irão calar. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Vocês não podem se calar. 100 anos se passou. 100 anos se passou. No ano agora de 1515, um jovem começa a estudar a palavra de Deus. É por isso que essa palavra, ela tem poder. É por isso que essa palavra liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade, aqui está a solução para os nossos problemas, aqui está a resposta de tudo. Está com dúvida? Vai ler a palavra. Está com dificuldade? Vai ler a palavra. O problema de hoje é que crentes não querem ler a palavra, eles querem ser servidos. Eu venho para o culto para ser servido, o pastor já preparou tudo, já preparou o banquete, a palavra está pronta, vem me servir agora, pastor. Toma, come, alimenta. Mas ninguém quer buscar por si próprio, ninguém quer se alimentar, ninguém quer buscar a palavra. Hoje, com tristeza no coração, o número de cristãos que não conseguem, que não leram nem a metade da Bíblia, vão mais além, que não conseguiram ler nem um livro da Bíblia, é enorme. Nem um livro. Você já leu os evangelhos? O que é evangelho? Você já leu o Pentateuco? Penta what? Penta o quê? Está falando grego? Triste. Mas esse jovem começou a ler a palavra de Deus. E ele está lá estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E de repente ele leu, peraí, o justo. Nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé. E ele vai lá a carta aos Hebreus. E lá ele lê, e o justo viverá pela fé. Peraí, justificado pela fé, viverá pela fé, quer dizer então que eu não preciso pagar nada para ter o reino dos céus? Quer dizer então que esse negócio de esperar após a morte ali num purgatório não existe? Peraí, quer dizer então que todos esses anos eu aqui estudando estava errado? E ele lê, o justo viverá pela fé. E esse jovem chamado Martinho Lutero, agora ele prepara 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517, o ano passado fez 500 anos. Martinho Lutero agora chega na igreja romana e prega na sua porta as 95 teses, batendo de encontro aos ensinamentos e aos dogmas daquela igreja, trazendo então, mais uma vez, o evangelho verdadeiro. E nasce aí então a igreja protestante. Protestante por quê? Protestante porque protestou contra os ensinamentos, contra os dogmas, contra aquilo que estava sendo feito antes por aquela igreja de Roma. E agora essa igreja protestante começa a crescer. As pessoas começam a aceitar os ensinamentos. A chama, ela é reacesa. A igreja volta à atividade. Deus começa a levantar grandes pregadores do evangelho.
Homens como John Wesley, que marcou a história da igreja. Deus começa a levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Como podemos esquecer do avivamento que teve na Rua Azusa? Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Como podemos esquecer de dois homens suecos que moravam nos Estados Unidos da América, mas tinham um amor, um fogo, uma paixão pelas almas e por pregar o Evangelho. Esses dois homens tiveram uma revelação de ir para um outro país, para uma outra cidade, para um lugar de língua diferente. E enquanto isso a igreja está crescendo e expandindo. E a cidade que eles vão, o estado que eles vão se chama Belém do Pará. E lá chega agora dois jovens suecos, vindo dos Estados Unidos, sem falar a língua. Chegam no Brasil, Daniel Berger e Gunnar Ving. E ali eles começam e fundam a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil se torna o maior movimento pentecostal do mundo. Em todas as partes do Brasil se espalhou. Por quê? Porque dois homens entenderam o chamado. Qual o chamado da igreja? Fazer a diferença. Não importa onde eu estiver, o meu chamado é para fazer a diferença. Qual é a sua dificuldade mesmo? Qual é a sua dificuldade em falar do amor de Cristo? Ah, pastor, eu não falo inglês. Dois jovens suecos foram para o Brasil. Qual é o clima da Suíça? Qual é o clima da Suíça, irmão? Olha. Frio. Sabe onde eles foram parar? No Belém do Pará. Imagina essa cena. Imagina essa. Sabe onde foram parar? No Belém do Pará, irmãos. Qual é a cor da pele de um sueco? Branca. Não é isso? Vão logo para o Belém do Pará. Imagine o calor onde os caras chegaram. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas era aqui que Deus queria. Não falavam o português. Cláudia, não falavam. Enquanto um estudava o português, o outro saía pregar, o outro estudava, o outro saía pregar. E assim foi. E se tornou o maior movimento pentecostal do mundo. Mas não nasceu assim. Dois homens que entenderam o chamado. Eu sou a igreja e aonde eu for, eu vou fazer a diferença. Foram para o Brasil e lá fizeram a diferença. Deus te trouxe para a América, não foi para ganhar dinheiro. Não foi para você ter uma vida boa. Foi para você fazer a diferença. Foi para você ser a igreja. Foi para você conhecer Ele, porque quem sabe lá no Brasil, você não teria a oportunidade de conhecer o Senhor. Então Ele lhe trouxe para a América, para que aqui você viesse a encontrar a Deus. E eu conheço centenas e centenas de pessoas que aceitaram a Jesus aqui nas igrejas. Por quê? Porque pessoas entenderam que nós estamos aqui para fazer a diferença. Como esquecer do grande evangelista Billy Graham, que entendeu o seu chamado de igreja e foi um dos maiores evangelistas da história. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter dinheiro para ir viajar, não. Você não precisa ter. Sabe o que você precisa ter? Força de vontade. E dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus pegou um homem que morava em uma fazenda. Leia a história de Billy Graham. Morava em uma fazenda. Aqui na cidade de Charlotte. Ninguém dava nada para ele.
Mas ele tinha um chamado, ele tinha uma chama, ele entendeu, eu sou a igreja e eu estou nesse mundo para fazer a diferença. E este homem marcou a história, marcou o mundo. Foi um dos únicos pregadores que conseguiram pregar na antiga União Soviética. Fez a diferença. Dá honra a quem tem honra, por isso que ele foi honrado. Não se corrompeu, acabou a carreira e guardou a fé. A igreja protestante cresceu, a igreja de Cristo cresceu. Mas da mesma forma, da igreja primitiva, algumas perseguições começaram a acontecer também, não foi fácil. Zombado. Há uns anos atrás, ser cristão era sinal de zombaria. Os crentes mais antigos aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes você passava na rua, eu lembro disso pequeno, passava na rua para ir ao culto com a minha mãe, éramos xingados. Às vezes já jogavam pedras, falavam palavras torpes. Não era uma perseguição de morte, mas era uma perseguição de palavras, algo onde ser cristão era ser taxado como ruim, como fora da sociedade, como uma pessoa esquisita. Coitada das moças que iam para as escolas, como elas eram zombadas, olha o tamanho do cabelo dela, olha isso, olha aquilo. Crente, Mas era uma igreja, e os mais antigos vão lembrar disso, era uma igreja que todos os cultos, pessoas se convertiam ao Senhor. Era uma igreja onde você via batismo com o Espírito Santo, era uma igreja onde você via a manifestação dos dons espirituais. Era uma igreja onde Deus enviava pessoas, e as pessoas eram salvas. Estava fazendo a diferença, entendeu o chamado. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo no meio da igreja o sincretismo outra vez. O que era errado hoje está se tornando certo, está se tornando aceito. E ao invés da igreja dos dias de hoje, a igreja do século 21, fazer a diferença, infelizmente muitos estão sendo influenciados pelo mundo. Me desculpa a palavra dura, mas essa é a verdade. Sendo influenciados pelo mundo. Nós precisamos copiar o mundo para atrair pessoas. Mentira! Sabe o que é que atrai as pessoas? É a palavra de Deus. Quando começarem a pregar a palavra de Deus em cima dos altares e dos púlpitos. Porque é a palavra que muda. Caso contrário, teremos uma casa cheia de pessoas vazias. A igreja tem sofrido isso aí. Porque muitos esqueceram do seu verdadeiro chamado, esqueceram do seu propósito aqui na terra, estão misturando a mistura. Deus não quer mistura, Ele quer pureza. Deus já havia falado para o povo de Israel, eu já estou terminando a mensagem, não se misturem, e todas as vezes que eles se misturavam, dava problema. Dava problema. Saíram do Egito, quem foram com eles? Alguns egípcios. No meio do caminho começou a murmuração. Lá no Egito, você não lembra não? Lá você comia carne, lá você estava bem. Né? Começou o sincretismo. Lá você tinha isso, você tinha aquilo. Cara, poxa, ele tirou você de lá para morrer aqui. Pelo amor de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para fazer a diferença, para sermos influência, para influenciarmos pessoas.
e não sermos influenciados. É isso que nós temos que fazer. Eclésia, tirado de dentro para fora. Você é ou não é a igreja do Senhor? Você é ou não é a igreja que Jesus Cristo está vindo para buscar? Você é ou não é? Se você é, então você precisa começar a fazer o seu chamado. Deus falou comigo através dessa palavra. Você é ou não é? Se você é, então o que é que você está esperando? Parece que nós estamos esperando algo sobrenatural acontecer. A hora é agora. Igreja do Senhor, a hora é agora. E não adianta. Não interessa quanto o inferno investir contra a sua vida, não se preocupe, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas essa é a igreja que está marchando, não é a igreja que está recuada, acanhada lá no cantinho, sem fazer nada, esperando. Não, eu vou ficar quietinho aqui, porque se eu não incomodar o reino das trevas, eles também não vão me incomodar. Então eu vou ficar aqui quietinho. Não é essa a igreja. A igreja a qual o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer, é a igreja que está marchando. Seguindo em frente, com o nosso general, que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você para se colocar em pé nessa noite. Por que é que Deus me deu essa mensagem? E por que é que nós viajamos na história? É para você entender que para hoje nós estarmos aqui, milhares e milhares de pessoas morreram. Para hoje nós estarmos aqui, milhares e milhares de pessoas deram a sua vida por amor ao Evangelho. Porque algum dia, Isaac, Lili, Bruna, um dia alguém chegou para você, uma igreja, alguém que entendeu o chamado e falou assim: olha, eu conheço um Salvador, e o nome dele é Jesus, e ele pode mudar a sua vida. Se nós estamos aqui hoje, foi porque uma igreja um dia entendeu o chamado e pregou o verdadeiro evangelho para mim e para você. E olha o egoísmo da nossa parte. Ao invés de espalhar isso, nós guardamos para nós. Deixa que outro faça. Não se preocupe não. Porque Deus levanta outras pessoas. E se calarem os homens, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Deus dá um jeito. Mas esse é o nosso chamado, esse é o nosso dever. E o que é que nós iremos apresentar ao Senhor naquele dia, quando Ele disser: mostra-me as tuas mãos. O que foi que você fez? Deus, me desculpa, mas eu não tive tempo, eu estava tão ocupado. Eu tive vergonha, eu não falava o inglês. Eu fiquei com medo de falar o inglês, porque talvez saia uma palavra errada e a pessoa vai rir da minha cara. Toda vez que você tiver dificuldade de falar de Jesus por causa do inglês, lembre desses dois homens suecos. E aí você vai ver, não existe dificuldade nenhuma. Mas não deixe de fazer o seu chamado. Não deixe de cumprir o seu chamado. Eu quero convidar o Paulo aqui na frente. Ele vai estar louvando ao Senhor com um hino. E eu achei esse hino, quando eu escutei esse hino, eu achei esse hino propício para esta mensagem. Porque é exatamente isso que aconteceu com a igreja. Mas as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela, contra nós, a igreja do Senhor. E eu queria que você, durante esse hino, lembrasse do que nós pregamos aqui hoje. E olhasse para o seu interior e dissesse para você mesmo: estou eu fazendo, estou eu cumprindo o meu chamado?
Se fosse eu, naquela época da igreja primitiva, será que eu conseguiria? Será que o meu amor por Cristo é tão forte assim, que eu sou capaz de dar a minha própria vida por Ele hoje? Pense nisso. Você, igreja do Senhor. Paulo, louva a Deus,